16 estados decidiram adiar um pouquinho o início da vigência das regras mais duras de aposentadorias para policiais militares e bombeiros. A reforma foi aprovada no final do ano passado. Os governadores aproveitaram a janela de um mês prevista na lei federal e editaram decretos que, na prática, adiam uma economia próxima de R$1 bilhão que seria obtida nos próximos 2 anos. PMs e bombeiros foram as únicas categorias de servidores estaduais alcançadas de forma automática pelas mudanças aprovadas no Congresso, que incluem a elevação da exigência de 30 para 35 anos de serviço para os novatos na carreira. Para a transferência para a reserva remunerada, trabalhadores da ativa têm de cumprir um pedágio de 17% da quantidade de anos que faltam. Os parlamentares deixaram um prazo de um mês para que os governadores optassem pelo adiamento das novas regras em até 2 anos. Na prática, quem ingressar nas carreiras de PM ou bombeiro nesses estados até o fim de 2021 terá direito à regra de transição e precisará trabalhar menos para se aposentar. O Estadão fez um levantamento mostrando que 15 estados optaram por estender o cronograma até o limite máximo de 31 de dezembro de 2021. Ou seja, as regras mais duras só entram em vigor em 1º de janeiro de 2022, não coincidentemente, depois da eleição para governador. Os estados são Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Em São Paulo, o governador Dória decidiu adiar a vigência das novas regras para PMs e bombeiros por 1 ano. As exigências mais duras para a aposentadoria desses militares passarão a valer em 1º de janeiro de 2021. É dinheiro que os governos deixam de economizar, né, Thaís? Por pressão das categorias. Por pressão das categorias, deixam de economizar. Essa foi uma imposição da reforma da Previdência dos militares, das Forças Armadas, que acabou incluindo as categorias, mas o governo toma essa decisão de adiar porque mesmo que imponha um pedágio e uma certa adaptação das categorias, o que a reforma da Previdência dos militares impôs foi a regra da integralidade e da paridade, que é uma... Eu ia usar uma outra palavra aqui, tá bom, eu gosto de usar distorção, que ela disfarça muita coisa, mas enfim, é um absurdo o Congresso ter escrito em pedra a regra da integralidade e da paridade. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O Brasil tinha que acabar com essa regra, que é de você escolher categorias que têm ou não uma atividade de risco, enfim, há outros mecanismos para compensar o risco, para dar segurança, especialmente mecanismos de investimento na atuação das categorias e não quando elas param de trabalhar. Eu venho repetindo isso aqui, não só no caso dos policiais e dos bombeiros, mas também no caso dos professores. O setor público brasileiro tem que ter dinheiro para garantir uma boa qualidade de vida enquanto essas pessoas estão trabalhando, boas escolas, viaturas, boas condições de trabalho, bons salários, e não garantir uma aposentadoria ou uma qualidade de vida mínima quando eles param de trabalhar. Então, o fato da reforma da Previdência das Forças Armadas ter cristalizado o direito à integralidade, que é receber o último salário integral, e a paridade, que é ganhar os mesmos reajustes de quem está na ativa, é que assustou muito os governadores, porque eles podem até impor a nova regra de ter que pagar um pedágio, de ter que recolher mais, mas ao mesmo tempo vão ter que assumir por anos à frente a integralidade e a paridade. É melhor esperar para ver como vai lidar com isso. Mas a reforma não traz sustentabilidade financeira para os estados? A reforma não foi feita para isso? Minas, por exemplo, Rio, né? São Paulo tem uma situação um pouco melhor aí, então tudo bem. Agora, Minas e o Rio, que sofrem um problema financeiro, estavam esperando, aguardando essas reformas, né, a da Previdência para os servidores e para aqueles que são regidos pela CLT, e a reforma dos militares. Isso não vai trazer um pouco mais de equilíbrio para as contas? Por que adiar nesse momento? Me parece que a intenção, Thaís, é meramente eleitoral. Me parece que querem esperar passar a próxima eleição
para contar com o apoio de pelo menos uma parte aí de uma categoria importante, né? Com certeza tem isso. Concordo plenamente com você. Agora, a questão da regra da integralidade da paridade, o governo, o próprio secretário Rogério Marinho defendeu muito essa mudança, dizendo que eles apresentaram uma tabela, me mandaram até uma tabela que provava que em X anos os estados iam economizar e tal. Mas muitos estados que já fizeram a sua própria reforma da Previdência, que já tinham inclusive aprovado uma contribuição maior dessas categorias, vão ter que acatar a regra nacional, ou seja, vão ter que voltar atrás. E quando você aposenta um policial, um bombeiro com integralidade, com paridade, o Pedro, essa conta para frente, Sim. que é uma aposentadoria, vamos dizer assim, precoce, comparada com a idade mínima que o Brasil impôs, por exemplo, e a gente está vivendo cada vez mais. A expectativa de vida do brasileiro ao se aposentar aumenta a cada ano, porque a saúde, a medicina, tudo isso tem proporcionado uma qualidade de vida melhor, ou seja, a gente fica com uma saúde irritante, mesmo depois que se aposenta. Então, isso impõe um custo atuarial para os estados gigantesco. Olha, nós falamos aqui durante a semana sobre os problemas para atendimento no INSS, a fila longa. O governo, na terça-feira, anunciou a convocação de 7 mil militares para tentar diminuir o tamanho da fila, uma solução, se vier, só lá para setembro. Tem problema agora no seguro-desemprego também, na emissão do seguro-desemprego. Trabalhadores que nos últimos meses sacaram o FGTS nas agências da Caixa estão reclamando que não conseguem receber o seguro-desemprego. O sistema tem apontado divergência nas contas de quem retirou dinheiro do fundo autorizado pelo governo no ano passado e depois acabou demitido. Ao dar entrada na papelada do benefício, aparece um código como se o cidadão não tivesse esse direito. Para driblar a pendência, tem de fazer um recurso administrativo e o processo, que levava no máximo um mês, agora pode demorar 3 vezes mais. E nós estamos falando de seguro-desemprego, né? O sujeito precisa do dinheiro no mês que vem, muitas vezes. Foi o que aconteceu com o ajudante-geral Cláudio Oliveira, que vai ter de voltar à agência para verificar a situação. Quarta-feira, voltar para ver se foi sanado totalmente o problema. Bom, estão prometendo normalizar os sistemas até quarta-feira que vem. Então tem problema no INSS, tem problema para sacar o seguro-desemprego na Caixa, e hoje o jornal Estado de São Paulo fala de um problema também no sistema da Receita Federal. Alguma coisa de errado está acontecendo, né? A indisponibilidade de vários serviços prestados pelo site da Receita desde a sexta-feira passada tem provocado problemas aos contribuintes há 3 meses do início da declaração de imposto de renda, né? Mas acredito que até lá as coisas estejam corrigidas. A dificuldade de não conseguir emitir o documento da situação da empresa com o fisco, a certidão negativa, por exemplo, põe em risco o reenquadramento de companhias no Simples Nacional, aquele sistema tributário que facilita o recolhimento de impostos para micro, pequenas e média empresas. Tem também o caso de Tem aqui também o exemplo de uma empresa canadense de tecnologia que diz que venceu uma proposta para prestar serviços e não conseguiu apresentar certidão negativa por causa de problemas no site da Receita Federal. Deu tilt no governo. Procurada, a Receita admite que há problemas no site e responsabiliza a instabilidade de uma série de serviços ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. De acordo com o comunicado do SERPRO, 8 serviços estão afetados: certidão negativa e situação fiscal, parcelamentos especiais de impostos, caixa postal, onde o contribuinte recebe informes da Receita, consulta a documentos de arrecadação do Simples pagos, distribuição de tributos, documentos contidos em processos, dossiê integrado, enfim, tem muita coisa prejudicada aí no site da Receita também. É mais eu já vi esse filme antes, viu? Oi, Cláudio. Eu já vi, Rafael, eu já vi esse filme antes. É preciso verificar se isso não tem um pouco de sabotagem, né? Porque a gente sabe da resistência das corporações, da pelegada do serviço público, sobretudo, das resistências ao governo Bolsonaro e, sobretudo, às medidas que ele vem adotando, principalmente a reforma da Previdência. Eu não descartaria isso. É preciso verificar. Esse filme já aconteceu, isso já aconteceu antes, já aconteceu no governo Collor, já aconteceu até no governo Itamar também. Enfim, no governo Fernando Henrique, olha, isso acontecia quase todos os dias, né? É uma coisa que ultrapassa o corpo mole.
é uma coisa, sabe, orgânica, é algo ali militante que é preciso verificar. Pode ser que não, pode ser que seja, de fato, falta de investimentos em equipamentos decentes, né? Porque tem isso também. Os governos passam muito tempo sem renovar os seus equipamentos, os seus softwares, mas esse filme aí já vi antes e é muito suspeito. Tem muita coisa dando errado ao mesmo tempo mesmo. O Cláudio tem razão, é algo para ser visto com cuidado, né? No caso do INSS, ontem o Paulo Webel, que é secretário de Produtividade e Competitividade. Peraí, vou olhar o nome da secretaria. Ele esteve aqui com a gente ano passado, né? Ele é secretário do Ministério da Economia e no episódio do INSS, a justificativa dele é a seguinte: um processo de digitalização dos pedidos de aposentadoria permitiu uma abertura da boca do funil, digamos assim. Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Isso. Então ele tem um viés, né? Ele está tentando mostrar que o problema é consequência de um acerto. Então qual é o problema? A fila maior para a obtenção de benefícios no INSS. Mas esse é o resultado de um acerto que já vem do governo Temer na avaliação dele, que é a digitalização do serviço. Então, quando você digitaliza e permite que um cidadão possa pedir benefícios do INSS pela internet, computador em casa, pelo celular, mais gente faz isso, mais gente pede. Só que em determinado momento, isso que foi pedido de modo virtual tem de ser analisado fisicamente por alguém, por um funcionário. Então você abriu a boca do funil, mas em determinado momento, todos esses pedidos têm que passar pelo funil. E aí o funil foi ficando entupido, até que jogou os pedidos para fora. Então, segundo o Ministério da Economia, eu vi ontem isso do Paulo Webel, é o que está acontecendo agora no INSS. De qualquer maneira, é uma explicação, né? Ela faz sentido do ponto de vista lógico, mas eu tenho dificuldade em entender que pessoas como ele e outros que conseguem desenvolver sistemas tão avançados que permitem às pessoas pedir benefícios do INSS pelo celular não tenham previsto que em determinado momento isso seria facilitado, mais gente pediria e que você não estaria liberado do humano lá na ponta olhar o papel. Né? Falar, não tem se aumentou documento. o número de guichês, mas lá na frente, né, a estrutura permaneceu a mesma, é claro. Aí que vem a crítica, né? Se você está oferecendo esse serviço, a demanda vai aumentar. Obviamente, você tem que ter uma estrutura maior. Ou você faz tudo do ponto de vista tecnológico, ou vai ter de, no mínimo, tirar o atendente do balcão, porque o balcão vai ser transformado no celular, vai ser substituído pelo celular e jogar esse funcionário para um outro departamento, né? Olha, o Paulo Webel disse ontem a jornalistas lá em Brasília que até fevereiro o governo vai enviar a reforma administrativa, né? Que tem a ver com isso também de uma gestão de recursos humanos mesmo, né? De como alocar o recurso humano no setor público. Passa por isso também a reforma administrativa. E o Paulo Webel disse que não, que ela vai ser fásica, ela vai passar por várias fases. A primeira fase deve ser enviada pelo governo até fevereiro, e ele disse que o governo não vai mexer na estabilidade dos servidores atuais, não vai mudar salário, desligamento, não vai mudar nada. Essa mudança tinha que ser feita agora, por exemplo. Tinha que ser feita agora a mudança da extensão da carreira, mesmo para aqueles que já chegaram e vão chegar no pico da carreira em 4, 5, 8 anos, né? Essa mudança já tinha que valer para agora. Não quer discutir a estabilidade porque é um espinheiro, tá bom, mas o resto não podia deixar, né? E o que ele está dizendo é que tem coisas que vão mudar no curto prazo, mas não é estrutural. O estrutural só vai acontecer para o futuro. Ou seja, a gente vai, certamente, se esse for realmente o encaminhamento da reforma administrativa, sem mexer com o presente, nós vamos ficar fazendo remendo assim, nessa coxa de retalhos. E nesse caso, né, eu estava conversando com um advogado que atua na área previdenciária outro dia, ele estava me contando que é raro chegar um caso lá no escritório em que está tudo certo com a aposentadoria do sujeito. Todo mundo, quando vai pedir aposentadoria, tem um período faltando, o cara precisa ir até a empresa, precisa tentar localizar a empresa que não efetuou, deixou de... Às vezes por descuido, né? Não estou falando em má fé.
né? Mas às vezes está tudo certo também, a empresa fez o pagamento, o problema é no sistema do INSS que não computou. Ele tem um comprovante lá de que houve o depósito, né? Então, quando a pessoa vai se aposentar, normal, então fazer isso por máquina, nós estamos muito distante. Não há inteligência artificial que vai conseguir solucionar esse problema. Vai ter que ter um humano na outra ponta. Até porque há fraudes nesse setor. Muita fraude, né, nessa questão de benefício. Então, se não tiver um humano do outro lado lá, né, Cláudio, você não vai conseguir, conseguir ter certeza, né? É claro que haverá a necessidade do elemento humano sempre, né? Mas muita coisa pode ser feita sim. Olha, se vocês tiveram, e certamente já tiveram, a experiência de abrir uma conta nesses bancos digitais, por exemplo, né? Esses bancos online, que não tem agência, você abre a conta pelo celular, é tudo feito com absoluto rigor. Né, enfim, você tem que fotografar o documento, tem os documentos que eles pedem, tem reconhecimento facial, tem uma série de cuidados, uma série de tecnologias encerradas num só aplicativo que também podem ser usadas no âmbito do governo, por exemplo, em coisas como a solicitação de aposentadoria. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tem que parar com... É uma coisa mesmo cultural, né? Cultural. Você chega hoje num país como Estônia, que é um pequeno país que resolveu revolucionar as suas práticas, né? É absolutamente tudo digital, tudo. Não há nada que você não possa fazer do seu celular, né? Na sua relação com as pessoas, na relação com as empresas, com fornecedores, relações de consumo e relações com o governo, inclusive para pagar impostos, para aposentadoria, para absolutamente tudo. Tudo pode ser feito pelo celular. Eu já disse até aqui, há pouco tempo, eu conversei com o secretário da área aqui no governo do DF, está prestes a adotar uma coisa muito semelhante, um programa muito tão abrangente quanto aquele da Estônia, e o Brasil está pronto para isso, as tecnologias estão aí, né? E agora, há muita resistência aquela pessoa aqui do governo local me falando da maior dificuldade que ele enfrenta. É exatamente a resistência dos burocratas. Eles não querem ajudar a consolidar essa transformação, porque, afinal de contas, a função deles vai virar uma coisa inócua, né? Eles não querem isso, eles não querem ter a sensação da inutilidade.